O filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva desenvolveu nos anos 50 uma originalíssima filosofia da mitologia, uma filosofia politeísta, que ele dizia ser um novo objetivismo, que ele descreveu assim no seu principal ensaio a respeito, a Introdução à Filosofia da Mitologia, que vocês encontram no volume Transcendência do Mundo, nas obras completas. Os esclarecimentos que aqui serão apresentados acerca do vasto domínio do fenômeno religioso são a consequência de uma conversão de perspectivas filosóficas, de uma alteração do próprio centro do pensamento, e só poderão ser compreendidos a partir dessa alteração. Se a palavra objetividade não estivesse comprometida com o seu uso epistemológico, na relação sujeito-objeto, poderíamos dizer que essa mudança de referências redundou no estabelecimento de um novo objetivismo, num objetivismo de tal tipo que todo o realismo filosófico do passado, toda a afirmação da exterioridade das coisas em relação ao homem, ainda são sentidos como subjetivismo e antropocentrismo. Ou seja, ele prometeu estabelecer a realidade e a transcendência das coisas, a transcendência do mundo, como vem o título do volume no qual está esse ensaio, de uma maneira muito mais fundamental que qualquer filosofia anterior. Nós podemos entender isso olhando um pouco esse programa que existiu na filosofia moderna da busca pela certeza. Eu vou passar aqui por alguns momentos dessa busca e vou passar por alto e não vou poder entrar em todos os detalhes. Mas vou dar um pouco de background filosófico, background histórico, para entendermos o que é esse novo objetivismo. Então, quando a gente fala da busca da certeza, né, a gente pensa classicamente em Descartes, né? René Descartes, o filósofo que para alguns inaugurou a filosofia moderna e que resolveu filosofar por meio do método da dúvida radical. Tudo a respeito do qual ele poderia duvidar, ele duvidava, para que ele pudesse chegar naquelas coisas em que ele tivesse absoluta certeza. E a certeza fundamental daí que ele encontrou foi o famoso penso logo existo, né? A percepção da própria existência que é inseparável do pensamento e dessa atividade de pensar que é duvidar, né? E daí, a partir dessa certeza, ele foi e construiu mais argumentos, e construiu um argumento para a existência, a bondade de Deus, que daí garantiu para ele que as suas percepções eram fiáveis, porque Deus não o enganaria constantemente. Tem uma série de problemas com esse desenvolvimento, mas o que importa para nós é esse ponto de partida da busca da certeza, da dúvida radical, e encontrar o pé firme para isso em si mesmo, no eu. E com isso já aparece esse problema do subjetivismo que o Vicente coloca, né? Será que estamos só presos na nossa redoma, naquilo que está dado para nós, nas nossas representações? Ou será que nós conseguimos sair disso? Muito tempo depois, no século XX, o filósofo alemão Edmund Husserl, ele retomou a ideia de Descartes. Mas ele fez algo diferente. Ele disse, sim, nós queremos ter uma ciência baseada em evidências sólidas, né? Em coisas que se mostram a nós e que não dependam de nós simplesmente postularmos alguma coisa ou dependermos do trabalho dos outros. Nós queremos ter a evidência perante a nossa mente. E ele desenvolveu um método que era parecido, meio que inspirado na dúvida radical de Descartes, né?
Então Descartes resolveu duvidar de tudo que poderia duvidar, né? Tudo que que não estivesse absolutamente certo, ele pôs de lado para se concentrar nas realidades, naquilo que ele conseguia encontrar de certo. Husserl, ele vai fazer algo diferente. Ele vai observar que toda vez que nós temos uma percepção, ou uma ideia, ou uma intuição, esse é um ato complexo, no sentido de que, por exemplo, vocês estão me vendo e por meio do vídeo, e vocês automaticamente, sem perceber, também afirmam que isso é algo que está acontecendo, por causa do que vocês sabem sobre vídeos, YouTube e tal. Claro, a inteligência artificial está aqui para abalar a nossa confiança nos vídeos. Mas, seja como for, por enquanto, a gente vê um vídeo no YouTube, uma pessoa falando, e a gente diz imediatamente, essa pessoa existe, a gente pressupõe que existe. E, de modo geral, a gente faz isso, né? A gente vê as coisas e a gente diz, essas coisas são assim, e elas não são assim, mas elas também existem. É uma pressuposição, uma atribuição de existência que fazemos constantemente na nossa atitude natural, né, para usar o vocabulário dele. Bem, Husserl disse, vamos pôr entre parênteses essa atribuição de existência tão natural que a gente faz. E vamos focar não se a coisa existe ou não, vamos pôr isso de lado, pôr entre parênteses. Não vamos dizer nem que a coisa existe, nem que não existe. Mas vamos focar apenas no modo como as coisas são dadas à consciência, né? Então, por exemplo, a sua percepção de mim, por meio de sua visão e de sua audição, por meio do vídeo, é algo que está te dando essa experiência de uma pessoa que está falando, né? Essa experiência sua é uma experiência de, vamos dizer, um filósofo falando no YouTube. Agora, independente de se isso se revelar ser uma grande enganação, foi tudo IA, alguma coisa assim, é possível investigar essa percepção e perguntar o que faz dela, vamos dizer, a experiência de um filósofo falando, né? E quais são, como que ela se relaciona com outros atos mentais nossos, que tipo de conexão ela precisa ter com eles, quais são os vários tipos de objetos que precisam estar dados juntos com com essa percepção para que ela aconteça. Todo esse mundo da consciência, esse mundo de como as coisas se dão, era o foco da fenomenologia de Husserl, o estudo de como as coisas aparecem. Então, em vez de então, Descartes, ele buscou um ponto, ele fez a dúvida radical para encontrar um ponto de apoio e logo ele quis sair do sujeito, né? Logo ele quis ir para voltar para o mundo objetivo e para isso ele desenvolveu sua teoria, seu argumento de que Deus existe e não o enganaria sistematicamente. Husserl diz, não, vamos só suspender essa pressuposição de existência, que de vez em quando se confirma, de vez não, e daí a gente entra nesse mundo de fenômenos e a gente analisa as coisas apenas enquanto elas se dão, apenas enquanto elas aparecem, sem julgar, assim, a gente olha as aparências enquanto tal e elas estão apenas como aparências. E daí a gente elimina isso que causava incerteza, que é se as coisas existem ou não, e a gente entra em todo um mundo de certezas, que é possível fazer uma ciência certa nesse mundo das aparências. Então isso foi Husserl. Husserl teve um aluno, né, chamado Heidegger, também filósofo alemão do século XX, nazista. E a gente não vai entrar nisso aqui, mas... E Heidegger tinha a seguinte crítica a Husserl. Heidegger dizia, se você tira a existência de jogo, nada faz sentido. Se você quer analisar como as coisas aparecem para nós, e nesse aparecer a ideia como que elas têm algum conteúdo, né, algum sentido para nós,
se a nossa existência e se a existência das coisas não está em jogo, né? Se nós não estamos, vamos dizer, engajados pelas coisas como, sabe, seres, uma existência que pode acabar, que vai acabar em algum momento, nada tem sentido, tudo é irrelevante. Né? Sem existência, tudo é irrelevante e nada tem sentido. Então, você está roubando as coisas de um elemento super importante daquilo que lhes dá sentido e que configura o jeito que elas aparecem quando você põe a existência entre parênteses. Especialmente quando você põe a nossa existência entre parênteses. Porque a nossa existência, na verdade, ela mesma, para Heidegger, se destaca por ser uma existência que se pergunta sobre o que quer dizer existir, o que quer dizer ser. E, nesse sentido, Heidegger rompeu com Husserl e ele fazia uma fenomenologia ainda, o estudo de como as coisas aparecem, mas ele não fazia essa epoché, como o Husserl chamava, essa suspensão da existência. Porém, há algo semelhante em Heidegger, que é o que ele chama a angústia. Porque na angústia, de certa maneira, essa é, para Heidegger, como ele chama na tradução em português, uma tonalidade afetiva fundamental. É uma emoção que não é sobre nenhuma coisa específica. Quem está com angústia, para Heidegger, não tem medo, por exemplo, de uma pessoa, de um cão, de uma conspiração. Na verdade, é um medo que assola tudo, que tudo, de alguma maneira, fica amedrontador dessa maneira. E para Heidegger, nesse afeto fundamental, acontece algo semelhante ao a suspensão da existência para Husserl, porque o valor, o interesse nas coisas particulares, nas coisas individuais, é suspenso. E nós somos confrontados apenas com o fato que existimos, com a nossa existência. E isso é algo amedrontador, porque nós vamos morrer. Então, com isso, Heidegger, ele de certa maneira, ele não está mais tão interessado em buscar a certeza, essa ideia cartesiana, que também era ainda muito importante para Husserl, mas ele continua nessa ideia de que, ele continua a ideia de Husserl que o modo próprio de fazer filosofia é investigando como as coisas aparecem, e de certa maneira ele está indo mais em direção à objetividade, porque se Husserl ele tomava um passo para trás, né, do mundo objetivo para o mundo das aparências, Heidegger, desde o começo da sua filosofia, ele está no meio do mundo existente, ele está filosofando com a sua própria existência. Isso é muito... As pessoas de vez em quando dizem, nossa, é muito difícil ler Heidegger e Husserl também, mas o são de alguma maneira por razões opostas, né? Porque Husserl ele cunha muitos termos técnicos, porque ele estava investigando um campo da realidade, né? Que na visão dele não tinha sido investigado antes, então ele precisava inventar um bando de termo para ser exato no que ele queria dizer e tal. Heidegger já, ele não usa a filosofia, a terminologia filosófica tradicional, porque ele quer palavras e termos que diretamente impliquem a nossa existência, a existência de seus leitores, a sua própria. Né? Ele quer que essa ligação com a nossa existência esteja lá imediato, que a gente não possa ler Heidegger sem achar que é sobre nós. Então, e no alemão isso até funciona bem. Nas traduções, frequentemente, fica parecendo uma coisa super abstrata. Agora, onde entra Vicente nessa história? Vicente é um heideggeriano que escreve muito bem. Eu posso recomendá-lo como um modelo de prosa filosófica em português. Então, para entendermos o lugar de Vicente, tem mais uma coisa sobre Heidegger que temos que adicionar, que é seu historicismo. Então, como
Nós não pomos a nossa existência entre parênteses, mas filosofamos com a nossa existência. Então, nós não podemos ignorar, para Heidegger, o fato que a nossa existência, a gente encontra ela já determinada por um certo lugar, por uma certa história, por uma certa tradição, e que isso daí informa a nossa compreensão das coisas. E para Heidegger, em particular, o modo como nós falamos, a língua que herdamos, né? Que foi uma língua que, para Heidegger, de alguma maneira, na qual a poesia, os poetas, têm um papel fundamental na sua formulação, isso é o que determina o nosso pensamento, de alguma maneira. Determina o jeito, não só o nosso pensamento, mas determina como as coisas podem se mostrar nessa existência nossa. Para Vicente, ele fez duas coisas. Por um lado, eu disse que, para Heidegger, a nossa existência é uma existência que se coloca a pergunta sobre o que é existir, né? Que se coloca a pergunta sobre o que é o ser. Para Vicente, isso é pouco. Para Vicente, não é que nós nos colocamos a questão do ser, é que nós nos colocamos a paixão do ser. A nossa existência não está sempre já engajada, mas ela está sempre atraída, movida por pulsões e paixões, né? E que nós sentimos isso imediatamente no nosso corpo, né? Que é constitutivo da nossa experiência dessa maneira. E se é assim, para Vicente, o historicismo, ele tem uma forma muito específica, que o historicismo vai ser o fato que nós somos desde sempre determinados por paixões fundamentais, por atrações fundamentais. Então não é qualquer linguagem que molda nosso mundo, mas é a linguagem que fala dos bem últimos e do mal absoluto. É a linguagem que determina o que é desejável, ponto final, que fala da melhor vida, da vida paradisíaca, da vida dos deuses, dos heróis que participam dela. A linguagem que estabelece e fundamenta a nossa existência, que determina ela, vai ser o mito e o rito, né? O mito e o rito juntos constituem as fascinações divinas que determinam a nossa vida. Então, quando Vicente fala de um novo objetivismo, ele quer dizer que todo pensamento nunca prestou atenção a isso que ele estava determinado pelas fascinações dos mitos e dos ritos. Nunca viu como, né, os deuses estavam moldando o nosso pensamento. Mas é possível para Vicente darmos um passo para trás da cortina dos mitos, para trás da fascinação. É possível entrarmos nessa arena em que somos, vamos dizer, objetos de disputa ou somos atraídos por divindades distintas. Como fazemos isso? Fazemos isso pela nossa vontade? Nós, seres humanos, conseguimos nos elevar para longe da fascinação divina, suspender, como se fosse enxugar os olhos e ver a realidade? Nada disso. Para Vicente, são justamente quando os próprios mitos nos contam histórias de que um Deus sucede a outro, um Deus toma o trono do outro, o mundo é dominado por um Deus, daí ele é dominado por outro. Essas competições, essas rivalidades entre os deuses, é o que nos jogam, nos lançam para esse entre mundos. E é nesse entre mundos que podemos então realmente filosofar, podemos ver as coisas como elas são determinadas por essas fascinações, como elas são constituídas pelas fascinações. E daí ele tem uma série de estudos sobre fenômenos particulares e como elas nascem disso. Ele fala do corpo como constituído como sangue, porque sangue é aquilo que se deixa, pensar o corpo como algo maleável e moldável por essas fascinações. Ou
Ele fala também dos seres vivos, como cada um deles incorporando sendo uma teofonia, uma incorporação dos deuses na sua interpretação do totemismo. Então, dessa maneira, para Vicente Ferreira da Silva, é possível, por meio do mito, chegar num novo objetivismo. Porque na medida em que nos deixamos encantar pelos mitos, e na medida que há esses conflitos internos aos mitos, nós entramos nesse lugar vertiginoso, nesse lugar em que ficamos sem chão, mas que é justamente o abismo onde os deuses existem e determinam todas as coisas. E isso é, então, vamos dizer, a epoché, a dúvida radical, a angústia vicentina, é ingressar no abismo dos deuses, na vertigem entre as fascinações. E é aí que podemos ter uma experiência nova e fundamental do ser, que não é de maneira alguma determinada por esta ou aquela fascinação, mas é experimentar o ser ele mesmo como tendo seu sentido na fascinação, que é algo inteiramente fora de nossa perspectiva, porque é determinada por esses focos fascinantes que são os deuses. Quem quiser saber mais, recomendo a leitura do Vicente, especialmente o seu ensaio sobre a introdução à filosofia da mitologia. E, um, e é isso, eu fico aqui disponível para mais perguntas. Um abraço.